Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa dica de Direito Processual Penal para a sua prova da Polícia Civil de Minas Gerais. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também ative o sino de notificações, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário e a gente prossegue aí trazendo várias dicas para você que está estudando para a Polícia Civil ou para outros concursos aí, da segurança pública. O nosso canal é repleto aí, de conteúdos que irão agregar na sua preparação. Bom, hoje nós vamos falar sobre direitos e garantias processuais, aplicáveis aí no âmbito do processo penal. E para isso nós iremos nos valer de dispositivos, lá da nossa Constituição, especificamente do artigo 5º da nossa Constituição de 1988. Lá nós podemos ver, várias garantias, que foram aí destinadas ao processo penal, tá? E aí, como esse conteúdo ele consta, do último edital, da Polícia Civil, nós iremos, trabalhar com essa dica para vocês. Nós sabemos, que há uma iminência de publicação, uma expectativa de que o edital da Polícia Civil de Minas Gerais seja publicado ainda no ano de 2023 e você não pode perder tempo, em relação aos seus estudos, tá? Então, se ainda não começou a estudar, ou se tá meio para lá, meio para cá, se dedique, foco total antes da publicação do edital, porque eu tenho certeza que dessa forma você irá largar na frente, beleza? Então, vamos lá, começando aí com a nossa dica. A finalidade, gente, do direito processual penal, é basicamente permitir, que o Estado ele exerça o seu ius puniendi. Então, quando alguém viola uma norma penal, a aplicação ali da sanção, ela não é automática, ela não é imediata, Nós temos a garantia o quê? Do devido processo legal. Então, para que o ius puniendi, o direito de punir do Estado, ele seja exercido, é preciso que nós respeitemos ali as regras do jogo, Preciso dar oportunidade da pessoa se defender, dela contradizer aquilo, aquela acusação, tá? Então, nós temos aí o chamado devido processo legal, tá? Então, a finalidade do processo penal é justamente de permitir, que o ius puniendi do Estado, ele seja exercido, tá? Respeitando, os direitos e as garantias fundamentais aí do indivíduo. Nós temos, o princípio do devido processo legal, que eu acabei de citar, ele consta no artigo 5º da Constituição, tá? No inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, tá? Então, precisa, o Estado, nós vivemos em um Estado democrático de direito, em que o Estado, ele elabora as normas, ele também se submete, a essas normas, tendo como base, ali, como fundamento a dignidade da pessoa humana, tá? Então, dessa forma, ninguém pode ser privado, da sua liberdade ou de seus bens sem que lhe seja assegurado o devido processo legal, tá? Então, é importante, que antes, da submissão aí a uma sanção, haja um processo, com todas as garantias do indivíduo respeitadas, tá? E aí nós temos o princípio da presunção de inocência, também chamado, de princípio da não culpabilidade. Ele consta no artigo 57, no artigo 5º, inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá? E por força deste princípio, nós temos duas características básicas no nosso sistema processual penal, As prisões, cautelares, a prisão preventiva, a prisão temporária, elas são excepcionais, tá? E as medidas restritivas de direito também são excepcionais. Então, assim, hoje, nós temos uma série de requisitos que devem ser preenchidos para que uma prisão preventiva ela seja decretada, Para que uma prisão temporária seja decretada, porque a regra é o processo em liberdade. Obviamente, que cada caso é um caso, Se forem preenchidos os requisitos para que as prisões cautelares sejam determinadas, elas assim o serão, tá? E o ônus da prova, ele é da acusação, tá? Então, a acusação é que tem que provar, o fato alegado, porque na dúvida, o réu é que será beneficiado. Então, o ônus da prova, em regra, ele cabe à acusação. Nós teremos exceções? Sim, teremos. Quando, por exemplo, o indivíduo alegar
alguma excludente de ilicitude, como legítima defesa. Nesse caso, quem alegou, né, é que tem que provar que estava em legítima defesa, que estava em um estado de necessidade, tá? Mas, em regra, o ônus da prova, ele é da acusação. Só um adendo aqui. Na nossa Constituição fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por isso que nós os chamamos de princípio da não culpabilidade. Mas nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos e lá também fala da presunção de inocência, né? Que o indivíduo vai ser considerado inocente até que seja provado ali, né? A sua culpa, tá? Então, é importante que vocês saibam também que consta, né? Essa previsão na CAD, né, Convenção Americana de Direitos Humanos. Princípio do juiz natural. Aposto, né, que todo mundo já ouviu falar aí nos tribunais de exceção. Nós temos um muito conhecido, que foi o Tribunal de Nuremberg, né? Esse tribunal ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial para julgar, né, os crimes contra a humanidade que foram cometidos ali, né, por autoridades durante esse período, tá? É vedado a criação de tribunais de exceção aqui no nosso ordenamento jurídico, tá? Não pode, né, um fato ocorrer para depois, né, ser criado um tribunal para julgar aquele fato, como foi o que ocorreu aí no Tribunal de Nuremberg, tá? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso já é pré-definido, tá? Então, assim, não é permitido que primeiro aconteça o fato para depois determinar quem será o órgão julgador, tá? Tudo isso já é estabelecido com anterioridade, porque respeitando aí o princípio do juiz natural que veda a criação de tribunais de exceção. Não pode acontecer o fato para depois criar o tribunal para julgar esse fato, tá? Isso é um tribunal de exceção, não é permitido. Princípio da ampla defesa. Aos litigantes, inciso 55 aí do artigo 5º, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, aí nós temos, gente, desdobramentos, né, desse princípio da ampla defesa, que é a autodefesa, né, que é a possibilidade do indivíduo ali se autodefender, tá? Ele mesmo, né, pode ali alegar, né, fatos em prol ali da sua defesa. Essa autodefesa, ela é irrenunciável. Se o indivíduo não quiser exercer, ele não é obrigado, ele pode ficar calado, tá? Ele não precisa se autodefender. Mas a defesa técnica, que é outro desdobramento, né, do princípio aí da ampla defesa, ela é irrenunciável. Ninguém pode ser, né, processado aí sem que tenha um defensor. Por isso que, caso o indivíduo ele não constitua um defensor particular, nós teremos aí as defensorias públicas, né, e nas comarcas onde não há defensoria pública, nós teremos nomeação de defensores dativos, né, que vão ter que exercer a defesa dentro daquele processo, tá? Então, não tem possibilidade de renúncia à defesa técnica. Ela é irrenunciável, tá? Diferentemente aí do que acontece na autodefesa. O indúbio pro réu. Olha, havendo dúvida, né, entre o que a acusação alegou e o que a tese da defesa, prevalece os interesses do réu, tá? Então, se tiver dúvida, essa dúvida, ela irá favorecer ao réu, tá? Então, ninguém vai ser condenado ali no caso de dúvida. Ah, não, ele pode ter sido o autor, pode ter sido ele, pode não ter sido, tá? Se houver essa dúvida, a decisão tem que ser favorável ao réu, tá? Então, havendo, né, dúvida ali entre a tese da defesa e a tese da acusação, será adotada a decisão mais favorável para o acusado. Princípio da duração razoável do processo. Aqui, gente, está previsto, né, no artigo 5º, lá no inciso 78, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Por quê? Imagina um processo que dura ali anos e anos e anos e a pessoa, né, o indivíduo que é o réu, por exemplo, desse processo, ele vive uma grande instabilidade, né? Se esse processo ele perdura ali por muito tempo. Então nós temos que ter o quê? Uma razoável duração. A gente sabe, né, da realidade do nosso Poder Judiciário, da quantidade de processos, né? E que esse tempo, normalmente, ele não é um tempo muito curto, né? Às vezes temos processos ali que sim, que duram anos, mas a Constituição, ela garante essa razoável duração do processo, tendo em vista nessas questões aí de segurança jurídica, né? E também, né, que isso seria desproporcional para o réu figurar ali, né, no polo passivo de uma demanda que vai durar muito tempo, isso traria instabilidade, tá? Então, por isso, nós temos esse princípio da duração razoável do processo. Princípio da intranscendência, né? Veda a instauração de qualquer procedimento penal contra a pessoa que não seja que praticou a conduta criminosa. Então, se o pai ele praticou uma conduta criminosa, o filho, né, ele não pode ter ali um procedimento instaurado em seu desfavor, a não ser que ele tenha, né, agido ali, né, como coautor, como partícipe. Mas se não for o caso, outra pessoa não pode ser punida, né? Não pode ter ali a persecução penal iniciada em seu desfavor por fato cometido por terceiros, tá? Então, nós temos o princípio da intranscendência. Isso também aplica lá no direito penal, que é a intranscendência da pena, né? A pena ela não pode passar da pessoa do condenado, tá? Então, se o indivíduo, né, ele foi punido ali, ele recebeu uma pena de 4 anos de reclusão e ele falece, aquela pena não pode ser transferida para o seu filho, tá? Então, nós temos aí a intranscendência também dentro do processo penal. Princípio do duplo grau de jurisdição. Ele é expressamente reconhecido na Convenção Interamericana, né, de Direitos Humanos. Aqui, né, na nossa Constituição, nós não temos essa previsão expressa, embora o duplo grau de jurisdição ele exista no nosso ordenamento jurídico, que é a possibilidade o quê? De recurso, né? Revisão ali da decisão por uma instância superior. E aqui nós temos, né? Nós temos os juízes de primeiro grau, nós temos o Tribunal de Justiça, temos o STJ e até a possibilidade, né, dessa decisão chegar ao STF, tá? Então, embora não haja previsão do duplo grau de jurisdição dentro da nossa Constituição Federal, essa previsão, ela está expressa ali na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Princípio da vedação da dupla punição ou ne bis in idem, né? O indivíduo ele não pode responder judicialmente 2 vezes por um mesmo fato delitivo, tá? Então a pessoa ela não pode ser punida 2 vezes pela mesma questão, pelo mesmo fato, tá? Então, se houve uma decisão, né, que transitou em julgado, que absolveu o indivíduo, tá? Ele foi absolvido, mas posteriormente, né, novas provas surgiram ali e mostravam que aquela absolvição ela foi inadequada, infelizmente não tem como, tá, fazer mais essa revisão. Ele não pode ser mais processado, mais julgado novamente pelo mesmo fato. Então, nós temos aí o ne bis in idem, tá? A vedação aí da dupla punição, beleza? Continuando aqui, princípio da publicidade, tá? Os atos processuais, mesmo relacionados à aplicação do direito penal, são em regras públicos, tá? Então, em regra, tá? Os atos processuais, eles serão públicos. Nós temos exceções? Temos exceções. Tem casos, né, que estarão sujeitos a segredo de justiça. Quando, por exemplo, né, para resguardar a intimidade ali das partes envolvidas, o interesse público, né? Exemplo, crimes contra a dignidade sexual, né? Crimes em que há figura ali de crianças, né? Por exemplo, tá? Então, nós temos aí questões, né, em que essa publicidade, que é a regra, poderá ser restringida, né? Que é os casos aí de segredo de justiça, tá? Princípio da vedação das provas ilícitas. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá? E essas provas, elas não poderão ser valoradas. O Código de Processo Penal, né, regulamentando esse dispositivo constitucional, ele nos diz que as provas ilícitas, elas são inadmissíveis e elas devem ser desentranhadas do processo. Então, elas deverão ser retiradas, tá?
E assim, isso é tão sério que às vezes, né, é uma prova cabal ali de que o crime ocorreu, mas se foi obtido com violação de direitos e garantias fundamentais, violação, né, da lei ali, tá? Aquela prova ela vai ser imprestável, tá? Ela não pode ser valorada. Então, é vedado aí, né? Provas obtidas, por exemplo, mediante tortura, tá? Mediante violação de domicílio, elas não podem ser valoradas, elas são imprestáveis, tá? Princípio da não auto-incriminação onemo tenetur si detegere. Gente, esse princípio é aquele que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, tá? Então, a pessoa ela não é obrigada a produzir provas contra si. Em razão disso, é que ela não precisa tomar, né, ter condutas ativas dentro do processo, por exemplo, que irão, né, gerar sua autoincriminação. Então, ela não é obrigada a fornecer material genético para exames de DNA, tá? Ela não é obrigada a participar de reprodução simulada dos fatos, tá certo? Ela não precisa ter condutas ativas. Agora, se um fio de cabelo caiu no chão, né, e alguém pegou e levou aquele material para exame de DNA, aí não foi uma conduta ativa, não foi a pessoa que tirou e entregou, tá certo? Aí é válido, porque caiu, ou ela tomou uma água e o copo ficou aqui, e aí usou, né, daquela saliva ali, entendeu? Aí sim, mas condutas ativas a pessoa não é obrigada a ter, por quê? Porque nós temos o princípio, né, que veda aí a autoincriminação, beleza? Princípio que veda a autoincriminação. Em relação ao habeas corpus, né, a Constituição de 88, no artigo 5º, diz que conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então, o habeas corpus, ele é um remédio constitucional, né, que visa resguardar aí o direito de ir e vir, tá? Então, quando houver ilegalidade ou abuso de poder, com restrição, né, de liberdade, nós teremos aí a figura do habeas corpus. Então, nós temos duas modalidades de habeas corpus, né? Primeiro é o habeas corpus preventivo, em que ainda não foi cerceado ali o direito, né, de liberdade, e o repressivo é quando já ocorreu essa violação à liberdade de ir e vir, tá? Então, o repressivo, né, ele vai ser mediante alvará de soltura e o preventivo vai ser mediante salvo-conduto. O habeas corpus, ele é gratuito, tá? Não precisa ali, né, pagar nada por ele, tá? E ele é extremamente célere, justamente porque ele vai resguardar um bem muito custoso, que é a nossa liberdade. Não precisa nem de advogado para impetrar um habeas corpus, tá? Ele envolve 3 sujeitos processuais, que é o impetrante, né? Que é o indivíduo ali, né, que é responsável por impetrar o habeas corpus, não precisa ser o advogado, necessariamente. O impetrado, que é a autoridade coatora, né? E o paciente, que vai ser o beneficiado aí pelo habeas corpus. Vamos fazer algumas questõezinhas aqui rapidamente sobre o que a gente viu para que a gente possa finalizar aí a nossa dica. Referente ao princípio processual penal do nemo tenetur si detegere, pelo qual ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo, assinale a alternativa correta. A. Segundo a jurisprudência, as provas que exigem o comportamento passivo do investigado não poderão ser produzidas sem sua concordância. B. A recusa do investigado de ser interrogado quando intimado em sede policial poderá justificar por si só sua prisão preventiva. Se a alteração da cena de crime pelo agente não configura fraude processual, pois a todos é garantido o direito de não autoincriminação. D. A atribuição de falsa identidade pelo suspeito ou investigado, ainda que em situação de autodefesa, configura fato típico. Apenas o preso poderá valer-se do direito ao silêncio, não se estendendo tal proteção aos investigados em inquérito policial. Bom, gente, olha só. Como eu disse para vocês, o princípio da não autoincriminação, né, ele garante que o investigado, ele não é obrigado a produzir, né, a ter comportamento ativo, né, de fornecer material genético, de dizer ali como, né, como foi a dinâmica dos fatos numa reprodução simulada, tá? Mas comportamento passivo, né, não precisa da sua concordância. Então, um fio de cabelo que caiu no chão, né, uma impressão digital ali que foi recolhida de um copo,
tá? Ou a saliva, né, no copo que ele tomou água e descartou, um cigarro que ele fumou, tá certo? Aí não é necessária a sua concordância, tá? Então está incorreta. A recusa do investigado ser interrogado poderá justificar a sua prisão? Não, porque ele não, justamente por não ser obrigado a produzir provas contra si, é que ele tem o direito ao silêncio, gente. O direito ao silêncio é uma garantia constitucional, tá? Justamente por quê? Por conta do princípio da não autoincriminação. O investigado, o réu, durante o processo, ele não é obrigado a falar, ele pode ficar em silêncio e esse silêncio, ele não pode por si só ser interpretado em seu desfavor. Tá? Então, o silêncio, né, ele não justifica aí, né, por si só a decretação da prisão preventiva. Então, está incorreto. A alteração de cena de crime configura, sim, fraude processual, tá? Então, tudo bem que nós temos ali, né, o princípio da não autoincriminação, mas o fato de alguém ir lá e alterar, né, o estado de coisa numa cena de crime configura fraude processual, sim, tá? E alegar, né, uma falsa identidade para não ser preso numa situação de autodefesa, é fato típico, tá? O STJ ele já decidiu isso, que isso não se coaduna com o princípio da não autoincriminação. O fato de alguém atribuir, né, a si uma falsa identidade porque sabia que tinha um mandado de prisão em seu desfavor e se falasse para a autoridade, né, a sua identidade verdadeira, poderia ser preso, tá? Isso não está amparado aí pelo princípio da não autoincriminação, então é crime sim de falsa identidade. Então, letra D é o nosso gabarito, tá? Todos, né, tanto o réu, o preso ou o investigado podem se valer aí do direito ao silêncio, tá? Durante o processo ou durante o inquérito. Então, letra D é o nosso gabarito. Próximo aí. João foi processado criminalmente pela suposta prática do crime de roubo. Ao fim do processo, após a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa técnica, o juiz chega à conclusão de que não há prova suficiente para condenação, motivo pelo qual absolve o acusado. Nesse cenário, o juiz decidiu ancorado no princípio da A, presunção de não culpabilidade, B, não autoincriminação, C, busca da verdade, D, ampla defesa e E, verdade real. Olha só, ele foi processado, né, por um suposto crime de roubo e o juiz chegou à conclusão que não tinha prova suficiente. E ele o quê? Ele absolveu, tá? Então é o quê? Verdade real, tá? Verdade real. O juiz angariano ali, né, analisando as provas, tá? Ele chegou à conclusão, né, que não havia motivo para condená-lo. Próxima, Jackson é agente da Polícia Civil de Goiás, lotado no município de Anápolis. Em um dia de serviço, Jackson recebe auto de inquérito policial para análise e nota que a apreensão de substâncias entorpecentes feita por 2 policiais se deu em período noturno, após acessarem uma residência privada, quando notaram o proprietário entrando rapidamente pelo portão. Na busca no local, os milicianos encontraram meio quilo de cocaína e prenderam em flagrante investigado. Considerando a situação fática relatada, já que se entende que o procedimento investigativo é nulo por ferir o princípio do quê? Letra B, gente, inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente. O quê? Provas que foram obtidas mediante violação, né? Violação aí de domicílio, tá? Então, letra B. Provas ilícitas, elas são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo. Próximo, os direitos abaixo elencados não constituem corolário do princípio do devido processo legal. A, contraditório, B, juiz natural, C, proibição de prova ilícita, D, sigilo do processo e E, paridade de armas. Gente, é o sigilo do processo, né? Que a gente sabe que a regra é o quê? É a publicidade, né? Que em regra o processo ele será público. O sigilo ele é previsto, né, em casos excepcionais, tá? Excepcionais. Então, letra D. O detento André foi processado e julgado criminalmente sob a alegação de ter causado dano ao patrimônio público. Durante o curso do processo, o promotor de justiça juntou aos autos prova documental da qual o juiz criminal não deu ciência à defesa antes da prolação da sentença. Nesse caso, o princípio violado foi A, do juiz natural, B, do direito de permanecer em silêncio, C, da presunção de não culpabilidade, D, do contraditório. Gente, se uma prova foi juntada, né,
aos autos ali e a defesa ela não teve ciência, como é que ela vai exercer o direito aí de contraditório, tá? Então foi violado sim o princípio aí do contraditório e da ampla defesa. Então letra D, tá? Princípio do contraditório. São princípios processuais penais, exceto a presunção de inocência, B, nemo tenetis detegere, C, indúbio pro réu, D, contraditório e E, anterioridade. A anterioridade, ela é um princípio lá do direito penal, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, tá? Então, o princípio da anterioridade, ele é um princípio do direito penal. Letra E, o nosso gabarito. O princípio do direito processual penal que impede a criação de tribunais de exceção refere-se ao princípio do que, gente? Juiz natural, né? Letra D. Então, o princípio do juiz natural proíbe a criação de tribunais de exceção. E assim, nós terminamos com a nossa dica de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sino aí de notificações. A gente continua junto até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!